santificai em vossos corações o Senhor Jesus Cristo. Estais sempre prontos a dar razão da vossa esperança a todo aquele que vô-lo pedir. Nesse finalzinho da Páscoa, o tema principal da liturgia certamente seria outro, mas veio ao coração colocar ênfase nessa segunda leitura que escutamos hoje e, sobretudo, no versículo 15. Então, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, segunda leitura da missa de hoje. Neste versículo, Deus nos ensina que a fé não é algo apenas para sentir. E as pessoas parecem que querem dar muita ênfase ao sentimento. Vão para um retiro e se choram muito, se emocionam, o retiro foi bom. Se não se emocionam, parece que o retiro não foi bom, porque parece que Deus se faz presente apenas no sentimento. Mas a partir desse versículo fica claro que a fé não é apenas uma realidade sentimental, mas algo para se viver e, quando necessário, poder se explicar de forma serena. A homilia de hoje gira em torno de 2 pontos. O primeiro, um coração santificado, e o segundo, uma esperança que sabe da razão. O versículo traz essas 2 partes que são inseparáveis. Não dá para refletir uma sem a outra, elas se complementam. Primeiro, santificar Cristo no coração indica que a defesa da fé não começa pela boca, mas por uma realidade que precisa estar no centro da vida de cada pessoa, no mais íntimo do coração de cada pessoa. Antes de dar respostas, qualquer uma que seja, é preciso que Cristo, Ele seja o Senhor do interior de cada pessoa. Cristo seja o Senhor do coração de cada pessoa. Não tem respostas a darmos sem antes colocarmos Jesus Cristo no centro da nossa vida. As pessoas querem, ou até com boa vontade, propor a fé ou defender a doutrina quando ela é questionada ou atacada, mas são palavras. Primeiro, é preciso sermos capazes de colocar Jesus Cristo no centro da nossa vida. Ou seja, a esperança cristã, ela não nasce apenas de um raciocínio, de uma lógica humana, de um processo de reflexão. A esperança cristã nasce de uma pertença real a Deus. Quando você olha para a tua vida, você se percebe pertencente a Deus? Você é de Deus? A sua vida, suas escolhas, suas ações manifestam o seu pertencimento a Deus? Porque isso tem que se expressar na sua oração, na sua dedicação à vida da comunidade, no seu cotidiano, na forma como você lida com as pessoas. O teu pertencimento a Deus não pode ser apenas uma palavra, precisa ser, primeiro, uma decisão, e essa decisão precisa se tornar realidade e se manifestar na nossa vida. Segundo, é estar pronto a dar razão. A fé, quando ela é verdadeira, quando trilhamos um caminho honesto de fé, de busca de Deus, ela não fica desorientada quando questionada. E somos questionados, né? Muitas vezes. Como nós agimos quando somos questionados? Permanecemos serenos?
Temos uma resposta pronta a oferecer? Ou ficamos desconversando, tolerando acusações, confusos com as acusações? Devemos ter capacidade de dar razão de nossa esperança, de dar razão de nossa fé. E essa razão iremos encontrar na presença de Deus em nosso coração e nossa alma. Repare, São Pedro não fala de uma esperança vaga, mas fala de uma esperança que está em nós, que precisa estar em nós. O cristão não inventa uma esperança artificial. Ele carrega Cristo no seu coração e Cristo é a grande razão da sua esperança. Pense um exemplo comigo. Pense uma pessoa que passa uma enfermidade grave, que traga risco à sua vida. E essa pessoa, não obstante a gravidade da sua enfermidade, ela permanece serena, pacificada. Um conhecido, olhando a situação, intrigado, pergunta: mas como consegue, em meio a uma situação tão grave, permanecer sereno? A pessoa cristã, enferma, poderia responder com simplicidade: a minha esperança não termina aqui. A minha esperança aponta para a eternidade. Seja agora, de forma breve, ou seja depois de muitos anos ainda, a minha esperança está em Deus no céu. Esse Deus que habita o meu coração é o mesmo Deus que está no céu, que me espera, que me aguarda. Poderia dizer: Cristo me sustenta, Cristo, Ele me aguarda na eternidade. Não com essas palavras necessariamente, mas dizer: a minha fé está em Deus, e Ele me fortalece, e Ele me dá a capacidade de viver serenamente este momento difícil. Certamente já nos deparamos com pessoas assim, pessoas que nos impactou pela forma resiliente de lidar com o seu momento difícil na vida. Aqui trago um exemplo da saúde, poderia citar outras tantas situações, limites da vida. Esse exemplo mostra a dinâmica de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Primeiro, Cristo é o Senhor do coração. Depois, a esperança que existe dentro de si, ela então ganha palavras e se expressa externamente. Mas primeiro, o que é mais importante, aquilo que nos dá fundamento, que nos dá estabilidade, é essa presença de Cristo no coração humano. Essa forma de explicar, ela nasce da própria vida, nasce da própria experiência de fé. Não é uma teoria, não é algo que se aprende lendo, é algo que se aprende vivendo, praticando, experimentando a fé. O ouvinte, aquele que ouviu a resposta, pode não conhecer Jesus, pode não saber nada de doutrina cristã e católica, mas ele percebe que existe um fundamento sólido na vida dessa pessoa. Ele começa a ser intrigado por esse mesmo Cristo que habita o coração dessa pessoa, que foi capaz de dar a ela tamanha serenidade. Muitas vezes é mais convincente um testemunho do que um longo discurso, do que muitas palavras. Temos pessoas demais falando muitas coisas e vivendo pouco
dessa presença de Cristo que impacta as nossas vidas. Como viver a defesa da fé sem arrogância, sem agressividade? Vemos as pessoas, em nome de Jesus, serem agressivas. Em nome de Jesus, as pessoas agirem de forma violenta, com palavras, escrito na rede social, pessoalmente. Em nome de Cristo ninguém pode ser violento. Em nome de Cristo ninguém pode ser agressivo. A defesa, São Pedro menciona, não é apenas uma técnica de oratória, é resposta a um pedido que o outro nos faz. É uma resposta que nasce da coerência de vida. Na prática, santificar Cristo no coração, antes de qualquer ação, antes de qualquer resposta, é olhar para Cristo e perguntar: o que Cristo faria? Como Ele agiria? Que respostas Ele daria? E de que forma Ele iria responder a essa questão? Reconhecer a própria esperança é fundamental. Quem não sabe no que espera, dificilmente consegue dar resposta alguma, porque ela própria não sabe no que ela espera ou o que ela espera. Quantas pessoas, mesmo cristãs, vivem apenas para a terra, vivem apenas para suas coisas materiais imediatas, ignoram a eternidade, ignoram a relação com Deus. Dar razão com respeito é ter clareza, e uma clareza serena, porque a esperança não precisa se defender com agressividade. A presença de Deus em nós fala por nós. A serenidade da presença é o nosso melhor e maior discurso. Uma proposta simples para viver é 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, em 3 atitudes. A primeira, poder dizer diariamente em oração: Cristo, Tu és o Senhor do meu coração. Quando pararmos para fazer a nossa oração, poder dizer com simplicidade: Cristo, Tu és o Senhor do meu coração. Diga isso no seu íntimo. Pode agora, intimamente, elevar o pensamento a Deus e dizer: Cristo, Tu és o Senhor do meu coração. Eu quero Te colocar no centro da minha vida. Eu quero permitir que o Senhor possa impactar diretamente as minhas ações, as minhas escolhas, os meus pensamentos, os meus sentimentos. E aí, depois, deixe uma resposta preparada para aquele que vier pedir a gente uma resposta. E a resposta pode ser assim: eu espero com confiança, porque... Aí você complementa a frase. Eu vou dar algumas ideias. Porque Deus me sustenta, porque Cristo ressuscitou, porque Deus permanece comigo. Então, eu espero com confiança, por quê? Porque Deus está sempre comigo. Você pode elaborar uma conclusão diferente, com base na sua vida, na sua experiência, nas graças que você já recebeu de Deus. Mas tenha uma resposta pronta, serena. Eu espero com confiança, por quê? Porque já experimentei Deus muitas vezes, em momentos cruciais de minha vida, de minha história. Tenha uma resposta. E quando alguém perguntar, olhe nos olhos da pessoa, responda de forma serena e sem fugir a resposta que você já tem para dar.
eu espero com confiança, porque eu experimentei o amor de Deus de forma que transformou e impactou e impacta a minha vida. Você então oferece a tua resposta, que é a síntese da tua vida, a síntese da tua experiência religiosa, sem atacar, sem agredir. Que esta missa nos faça redescobrir o centro, nos faça redescobrir aquela realidade que deveria ser a mais importante de nossa vida: santificar Cristo como Senhor do teu coração. A partir daí, a esperança que existe em nós deixa de ser só um sentimento e se torna uma razão capaz de responder a quem quer que seja e que venha nos pedir uma resposta. Que o Senhor coloque no nosso coração, no meu e no teu coração, um amor que nos sustente. Que Deus coloque em nós um amor que seja a nossa fortaleza. E a partir desse amor de Deus colocado em nossos corações, esse amor que sustenta, esse amor que nos torna fortes, também coloque em nossa boca palavras que possam esclarecer a outras pessoas, palavras que possam iluminar a vida de outras pessoas, não palavras teóricas, mas palavras que venham a surgir de uma fé que coloca Cristo no centro do coração. E que diante de quem pede, nossa vida e nossa boca confessem com serenidade a esperança que há em nós. A esperança que vem da presença de Cristo vivo e ressuscitado em nossos corações. Que possamos encontrar esse caminho para santificar Cristo e darmos resposta de nossa fé e de nossa esperança. Assim seja.